imagino que vocês estejam visualizando a tela que eu estou visualizando. Se puderem me dar um alô sonoro, porque daí eu não consigo retornar a tela do Google. Sim, Álvaro. Sim, Álvaro, tudo certinho. Estou vendo direitinho, meu amigo. Joia, maravilha, gente. Queria agradecer a oportunidade, né? Eu terminei o primeiro mestrado recentemente, né? Eu sou mestre em ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e Saúde na Infância e Adolescência da Unifesp, e eu também sou aluno do Profifilo, do Núcleo Universidade Federal do ABC. E o trabalho que eu venho apresentar para vocês, na verdade, é um texto que nós desenvolvemos ao longo de uma das disciplinas, que foi ministrada pela professora doutora Patrícia Velasco. Eu já vou passar aqui. E o nome da disciplina era Filosofia do Ensino de Filosofia. Então, foi uma disciplina bem importante para a minha formação dentro do Profifilo. E através do texto do Serlete, que já está virando aí figurinha carimbada entre os discentes do programa, a gente refletiu bastante a nossa prática e, sobretudo, o modo com o qual a gente encara a filosofia. Então, essa apresentação é resultado da participação nessa disciplina, das orientações da professora Patrícia Velasco, e o texto completo acabou virando um artigo, né? Está disponível na revista Kinesis, de Marília, né? No volume 15, número 38. Daí eu convido quem estiver por aqui, tiver interesse, em dar uma olhadinha lá, e de repente a gente pode ir trocando figurinha, né, alguma ideia que te agradou ou não, né? Os debates da filosofia, eles costumam ser construídos dessa maneira. E aí o texto, eu diria até que é um texto, não sei se ele é um texto tão interessante, porque assim, eu estou refletindo a minha trajetória acadêmica e profissional e como eu fui encarando a filosofia no passar dos anos, né, e como isso impactou a minha prática. Então, ele acaba tendo uma pegada bem autobiográfica, né? Eu não sei se vai despertar o interesse, mas eu imagino que algumas das angústias que eu vivi nessa trajetória, elas sejam comuns a nós, né? Porque a gente começa a docência encarando a filosofia e o ensino de uma maneira, e depois de um tempo de prática, parece que a coisa se modifica, né? Pelo menos foi o que aconteceu comigo. E aí a premissa fundamental que sustenta esse texto, ela foi desenvolvida, ela é apresentada pelo Serlete, né? Não tive acesso a essa premissa pelo Serlete, eu aprendi o que aprendi participando de eventos e conhecendo, né, palestrantes, enfim, sobretudo o trabalho do professor Silvio Galo. E a premissa é que toda concepção de filosofia está atrelada a uma prática de ensino, né? Então, inevitavelmente, o modo com o qual a gente encara a disciplina interfere no modo com o qual a gente leciona, ensina a disciplina, né? E eu fui experimentando isso ao longo desses 10 anos já como professor de educação básica. Então, depois da introdução, né, o meu primeiro desafio, né, meu primeiro encontro com a filosofia, ele se deu numa situação bem particular, né, eu estava concluindo a graduação, estava fazendo estágio, preocupado com o TCC, e já me vi ali diante da necessidade de ingressar como professor, porque a docência era a única opção que eu tinha para ter tempo para o estágio e continuar trabalhando, porque eu precisava me manter, né? Os boletos, eles chegam a gente querendo ou não, né? E se eu estivesse trabalhando em outro lugar, eu não ia ter condições. Então, meio que a contragosto, eu ingressei como docente, mesmo sem estar formado, né? Aqui em São Paulo a gente chama professor categoria O, que é o professor contratado, e logo de cara eu fui trabalhar com educação de jovens e adultos, né? Na verdade, trabalhei com ensino médio regular também. E a princípio, eu não sabia bem o que fazer, gente. Eu tive, assim, ótimos professores na graduação, a gente discutiu vários textos, mas no meu caso específico parece que ficou um gap inexplicável
entre o que eu discutia na faculdade e o que eu poderia fazer trabalhando como docente. Então, eu me apeguei àquela clássica definição, né, de filosofia é amor pela sabedoria, né? Eu lembro que a primeira aula ela era sempre muito convidativa, né? Os alunos se entusiasmavam, nossa, amor pela sabedoria, né? Como que é isso? Como que a gente vai desenvolver esse amor pelo saber, né? E mal sabiam eles que na verdade eu não sabia bem do que se tratava, nem o que eu estava fazendo ali, e o que se transcorria depois nos encontros seguintes era a transcrição mecânica, né? Então, filosofia era aprender pedaços da história da filosofia, aprender pedaços da biografia de filósofos, a aprender pedaços das obras, e eu sempre ia trabalhando com transcrição, cópia, reprodução, visto, e nossas aulas não tinham diálogo, nossas aulas não eram interessantes, e eu não conseguia entender por que que eu havia me apaixonado pela filosofia, mas não conseguia fazer os meus alunos se apaixonarem por ela, né? Então tinha uma distância muito grande, na verdade, entre o amor à sabedoria, a definição etimológica, e a minha prática como professor, né? E eu até peço desculpas às vítimas, né, dessa primeira fase, os meus primeiros alunos, coitados, que tiveram que encarar esse rolê comigo. Bom, com o passar do tempo, eu fui tendo a oportunidade de estudar outras coisas, né, de me encontrar com outros textos, e aí a formação continuada foi refletindo também no modo com o qual eu encarava a filosofia e o ensino de filosofia. E aí Paulo Freire me marcou bastante, assim, quando eu fiz a licenciatura em pedagogia. E eu comecei a pensar sobre as ideias do Freire, como eu poderia trazer isso para as aulas de filosofia, como eu poderia trazer isso para a minha prática. Pouco tempo depois, eu tive a oportunidade de cursar uma especialização na Federal de Santa Maria, e aí eu me encontrei com o Desidério Murcho, que deve ser um texto também recorrente, né, entre os colegas que estão estudando ensino de filosofia, né, me deparei com Deleuze e com a Ganeban, que fala sobre literatura. E aí, nessa fase, né, da carreira, nessa etapa de formação continuada e de reflexão, há então a primeira ruptura em relação à minha prática anterior, né? Então, eu começo a pensar que talvez a filosofia ela possa ser utilizada como ferramenta para refletir sobre os problemas do cotidiano, né? Nessa etapa da trajetória profissional, eu voltei a trabalhar com educação de jovens e adultos, e então aquela questão do Paulo Freire, da visão de mundo, né, ela permaneceu. Eu entrei em contato com esse conceito na graduação em pedagogia, e isso ficou ressoando, né, na minha formação, e sempre na medida do possível eu tentava trazer para as aulas de filosofia. Depois eu conheci os trabalhos do Miguel Arroyo, alguns textos do Miguel Arroyo, tive a oportunidade de cursar esse aperfeiçoamento, que foi assim, bem importante para a minha formação, o aperfeiçoamento em educação, pobreza e desigualdade social. E aí eu comecei a entender um pouco assim o tamanho do desafio que se apresentava para nós, que encarávamos essa situação de lecionar filosofia na periferia. Eu sempre fui de periferia, né? Eu nasci, cresci na periferia, mas é muito engraçado depois que a gente se forma e volta para trabalhar no nosso território, né? Sempre foi nosso, no meu caso, né? Sempre foi o meu território. E eu comecei a entender que a aprendizagem não era só uma questão de boa vontade, não era só uma questão de disposição, não era só uma questão de ter ferramentas à disposição, de ter internet na escola, de ter isso, de ter aquilo. E eu me encontrava numa unidade escolar bem precária, né? A gente não tinha sala de leitura, a gente não tinha nem água potável na escola, né? Então, eu comecei a perceber que eu não podia culpar os meus estudantes pelo menos não exclusivamente, né, não totalmente, pelo desinteresse ou pelo baixo rendimento nas aulas, né? Eu comecei a perceber que várias outras questões atravessam a área da educação e atravessam o nosso fazer docente, né? Então, esse documentário que eu menciono aqui, ele me marcou bastante, quem não assistiu, recomendo.
E ele mostra claramente que a pobreza ela afeta a nossa constituição biológica, inclusive, né? Então, eu vou dar um pequeno spoiler aí para quem não tenha visto, mas é uma comparação, né? Eles estão comparando a vida de duas garotas argentinas, uma que tem uma família que a gente costuma dizer estruturada, né? Pai, mãe, tem acesso a boa educação, ela consegue se alimentar adequadamente, ela vive num contexto, né, que não tem violência simbólica, que não tem violência física, enfim, um cenário mais ou menos ideal, né? E a gente tem uma outra adolescente da mesma idade, bem pobre, né, enfrentando várias privações, e como como essas situações, elas interferem na cognição, né, no funcionamento do cérebro. Então, comecei a entender que a aprendizagem não era só uma questão de boa vontade. Isso me marcou muito, e eu descobri que, bom, aquela época o que a gente tinha de currículo aqui no estado de São Paulo não ia ajudar, né? Não ia ajudar muito, porque esses currículos estão ainda, né? Inteiramente alinhados ao neoliberalismo, né? Aquela coisa do aprender a aprender, quer dizer, você precisa aprender sozinho a aprender, né? Não existe nenhuma responsabilidade do Estado em relação a isso, a sua situação de classe, a sua situação social, a sua situação econômica, nada tem que ver com a aprendizagem. Na verdade, isso é mentira, né? Pelo menos é o modo com o qual eu encaro as coisas agora, né? Então, percebia que o currículo tal qual, como estava, não nos ajudaria. E que, então, eu precisaria ousar e ensinar filosofia da melhor maneira que eu pudesse, né, que os alunos pudessem se interessar de verdade por isso, e que eles pudessem utilizar a filosofia não só como ferramenta de reflexão, mas como ferramenta de transformação da realidade, né? E eu comecei a caminhar nessa direção. Um tempo depois eu encontrei a galera da Federal de São Carlos, né, a galera do EduTech, né, que é um curso de especialização em educação e tecnologias, e eu comecei a pensar, olha, talvez essa relação entre filosofia e tecnologia dê samba, né? Talvez seja interessante, talvez o acesso à filosofia seja democratizado, talvez os estudantes se interessem. E aí eu fiz um trabalho um pouco mais cuidadoso em cima da plataforma Currículo Mais, que é uma plataforma que a gente tem aqui à disposição no estado de São Paulo, que tem vários recursos, né, digitais de aprendizagem. E aí eu me debrucei sobre isso, acabei descobrindo que, infelizmente, em relação aos demais, a disciplina de filosofia era que tinha menos recursos e recursos que eram pouco variados, então a nossa situação estávamos numa situação de desvantagem até nesse quesito, né? E eu comecei a perceber que alguns obstáculos talvez dificultariam bastante, né, ou impediriam o meu trabalho nessa direção. E quais eram esses obstáculos, né? A infraestrutura da escola, né? Aqui eu escrevi entrave à internet, porque normalmente a gente fala acesso à internet, mas os alunos da escola onde eu trabalhava não tinham acesso à internet. Né? Aqui eu escrevi entrave aos ambientes escolares, porque os alunos não tinham acesso, né, a, o que tinha à disposição na escola, os alunos não podiam acessar, né? Então, um laboratório simples de informática, por exemplo, os alunos não tinham acesso a isso. E como que eu ia trabalhar recursos digitais de aprendizagem, como que eu ia ensinar filosofia com o apoio dessas ferramentas se os meus alunos estavam privados, né, do acesso ao que era necessário, né? Então, isso o que permaneceu, né, da minha formação no EduTech foi esse desejo de ampliar o alcance da filosofia para mais pessoas, mas eu percebi que a gente tinha questões macro ali que estavam impedindo, né, meio que determinando o que a gente podia fazer e o nosso alcance. Bom, eu voltei a pensar sobre literatura, né? Eu escrevi um pouco sobre filosofia e literatura numa especialização tempos atrás. Achei que daria samba, né? Ensinar filosofia a partir da literatura. E aí, tempos depois, né? Depois de um tempo de
de maturação, parece que as ideias foram se aprimorando, e eu comecei a enxergar essa relação assim mais viável e mais possível, né? E daí eu comecei a ler alguma coisa de Deleuze, Guattari, questão da menoridade da literatura, né? E o que é essa menoridade? É a condição revolucionária de determinada literatura, né, resistindo no seio de uma literatura estabelecida. Então, falar de literatura na quebrada é complicado. Como que eu poderia fazer isso? Daí eu pensei, talvez a literatura marginal seja um caminho, né? E o nosso filosofar, então, nessa perspectiva, seria o que é descrito pelos autores, né, numa das obras, né? Filosofar como um cão que faz um buraco, ou um rato que faz a toca, para encontrar o seu patuá, o seu próprio terceiro mundo, o seu próprio deserto, né? Então, criar uma filosofia menor no seio da filosofia que já está estabelecida. A ideia era essa. Eu não cheguei a desenvolver nenhum trabalho com os estudantes em relação à literatura, sobretudo literatura marginal. Acho que é uma falha, né? A ideia era bem interessante, eu consegui escrever alguma coisa sobre isso, mas eu não consegui trazer para a minha prática de professor, né? Depois, diante das descontinuidades, né, impermanências do currículo, né, uma hora a filosofia está fora, outra hora a filosofia está dentro, né, já foi mencionado aqui, e a questão da redução da carga horária, né, agora com o novo ensino médio, com a implantação do novo ensino médio, parece que isso cada vez mais tem virado uma realidade, né, pelo menos na minha unidade escolar, os alunos da terceira série do médio não têm mais aulas de filosofia, né, então aquilo que a gente temia aconteceu de fato. E daí eu comecei a pensar que o caminho poderia ser unir forças com outras disciplinas para a gente tentar ampliar ou minimamente garantir o nosso espaço no currículo, né? E através de um texto do Veiga Neto, eu descobri que o que a gente chama de interdisciplinaridade, ou o que a gente faz na prática, e que a gente chama de trabalho interdisciplinar na escola, na verdade é conhecido como pluridisciplinaridade, porque a gente tem uma integração entre as disciplinas, cada um ali com a sua contribuição. Então, também escrevi um textinho sobre isso, e eu comecei a pensar que talvez com o apoio da sociologia daria para a gente garantir a presença da filosofia das duas disciplinas, né, no currículo. Né? E como isso aconteceria? Né? Através do estranhamento, através da desnaturalização da realidade e da investigação rigorosa, né, das questões que nos afetam, sobretudo as questões do cotidiano. E aí, pensando nessa relação filosofia, sociologia, pluridisciplinaridade, aí sim eu consegui desenvolver algumas atividades, né, na unidade escolar onde eu estou agora. A gente trabalhou com o filme Doutor Gama, do Jefferson D. A gente discutiu bastante o racismo estrutural, esse fascículo aí da história do Brasil, e foi bem interessante, né? Foi bem interessante. A experiência cinematográfica ajudou bastante e, no meu ponto de vista, o trabalho com as duas disciplinas, né, deu certo, né? Deu samba, favoreceu a aprendizagem. E aí eu já encerro aqui, galera. Eu gostaria de encerrar com o último parágrafo do artigo, né? Eu escrevi assim, que na verdade ele sintetiza como eu encaro a filosofia hoje, né? E como eu tenho tentado lidar com as aulas, né? Filosofia é uma ciência cujo modus operandi requer habilidades, tais quais análise e comparação, criatividade, raciocínio lógico, reflexão rigorosa e detalhada. A abertura ao diálogo pluridisciplinar é uma característica importante relacionada, inclusive, à sua definição etimológica. O amor ao saber pressupõe essa abertura. Né? O filósofo ou a filósofa que não dialoga com seus pares ou com outras ciências e disciplinas corre o risco de encapsular o pensamento. A filosofia também é um modo de estar no mundo. Filosofar é comprometer-se com a transformação da realidade. Uma vez afetado por ela, é impossível voltar a ver as coisas como se via antes. Bom, agradeço a paciência aí de vocês de terem me ouvido falar de mim, da minha trajetória
presente momento, estou aberto à discussão e às perguntas, e reitero o convite aí para a leitura do texto e diálogos posteriores. Muito obrigado. Parabéns, Álvaro, pela apresentação. Gostei muito de um certo. Só um segundo, perdão. Prof, travou um pouquinho por aqui. Eu acho que eu perdi o que você disse. Não estou aqui, perdão. Eu estou no ambiente de trabalho e houve uma interrupção, uma comissão na sala. Então, veja bem, então, Álvaro, que eu via e ficava pensando na minha própria trajetória. Eu gosto muito quando a gente, sobretudo nesse campo da prática de ensino, traz a nossa história, né? Então, nós que iniciamos nossa trajetória com o ensino básico, né? Ensino básico público, sobretudo, né? Experimentamos muito do que você narra. Eu vivenciei muito do que tu narras aí. Bem, eu queria fazer só alguns comentários. Acho que dois, na verdade, apenas. Inclusive, de repente, né, os apresentadores que possam, enfim, para dialogar. Somos poucos aqui, no fim das contas, né? Então, podemos dar a essa possibilidade. Então, eu gosto da tua ideia, né, que você traz já no título, né? Toda filosofia está atrelada a uma prática de ensino, porque é isso, né, desde o início. Né? Preciso lembrar aqui do caráter peripatético, né, da ideia de formação, que acompanha a filosofia desde seu início. Né? Eu acho que essa oportunidade de pensar o ensino de filosofia, pensar a prática docente, que é possibilitado por um programa como o nosso, né, reabilita a filosofia, né, areja o debate filosófico nessa pegada, né, nesse sentido que foi perdido, né, sobretudo a partir da modernidade. Isso eu. Agora há pouco, né, como você citou, na verdade, desde o início, um artigo que eu não consigo fazer isso, obrigado pela citação, pela referência, certamente, para as nossas. Mas, o teu artigo, mas você simplificar e a trazer basta, né? Referências literárias, fílmicas, né? Então, eu acho isso muito rico, por um lado, né? Mas, por outro, e aqui talvez seja a minha limitação é a dos 20 minutos que você teve para apresentar, né? Vou buscar lá no teu artigo, né? Para pensarmos de uma forma mais aprofundada, né? Como, finalmente, esses recursos eles podem ser pensados metodologicamente, visando uma aplicação, né, em sala de aula. Mas, enfim, eu acredito que não sei se é uma falta, não acredito que seja uma falta, né, mas muito mais uma curiosidade da minha parte, né, não foi possível, talvez, eu se aprofundar aqui. Né. Parabéns, gostei muito do teu trabalho, um trabalho assistente, né, divulgar, compartilhar. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo teu trabalho. Né. Não se desculpa, não, lá com todo o teu esforço inicial. Penso. Fico por aqui, Helena. Obrigado. Bom, a gente. Obrigado, agradeço as palavras aí. Helena, desculpa te cortar. Estava
conexão está um pouco fraca por aqui, mas acho que eu consegui captar o que o professor André falou. Acho que é uma boa sugestão. Eu poderia dar uma revisitada aí no texto e, de repente, explorar um pouco melhor como que essas ferramentas, né, como que esses textos, os filmes, essas sugestões, que papel que elas exercem, né, na prática de ensino de filosofia. De fato, eu não contemplei isso no artigo, porque o foco era refletir sobre a definição de filosofia, né? Como que eu encaro a filosofia? O que é a filosofia para mim hoje, né? Essa era a proposta da disciplina, e aí no texto eu tento demonstrar que isso vai assumindo vários contornos, né? A depender dos desafios da prática diária, né? Da turma com a qual eu estou lidando, com os textos com os quais eu estou interagindo. Mas acho que num segundo momento vale a pena pensar melhor, de repente escrever alguma coisa sobre como esses recursos, né, os textos, os filmes e todo o material que eu utilizo, que papel que isso tem, né, na prática do ensino de filosofia. Obrigado pela sugestão.